Boa noite, igreja. Deus abençoe. Boa noite a você que está em casa também. Deus nos abençoe. Obrigada, querida. É uma alegria estar aqui e uma responsabilidade trazer mais uma vez a palavra do Senhor aqui. Mas eu quero dizer também que eu estou muito alegre porque o pastor Sebastião da Mata está aqui, e eu quero dizer para vocês quem é o pastor Sebastião da Mata para mim, porque a Igreja do Fonseca conhece o pastor Sebastião da Mata, porque ele foi daqui, e a irmã Justina. O pastor Sebastião da Mata foi pastor da Igreja Batista do Fonseca, a Igreja Batista de Tribobó, de onde eu sou, eu era da Igreja Batista de Tribobó. E aí, queridos, o pastor Sebastião da Mata foi meu pastor. E eu, ainda casada de pouco, eu não tinha Lívia. A Lívia hoje, minha primeira filha, tem 26 anos. E o pastor Sebastião da Mata era o meu pastor, eu não tinha Lívia. E interessante, queridos, eu não podia ter filhos. E aí o pastor Sebastião da Mata, juntamente com a minha Igreja Batista de Tribobó, começaram a interceder a Deus por mim. E aí o nosso Deus me presenteou com a Lívia. E aí eu tive a minha filhinha lá. E aí, queridos, naquele tempo a gente fazia muito culto. A gente tinha um ponto de pregação, não é isso, pastor Sebastião da Mata? Nós tínhamos um ponto de pregação e era longe. E nós caminhávamos para chegar lá. Era inverno, eu lembro. Nós botávamos uma touquinha em Lívia, ela parecia uma fofolete, botava touca, aquele macacãozinho com um pezinho, ela só aparecia o rosto. Nós íamos com ela porque ela era o presente que o Senhor tinha me dado. E eu já sabia que Lívia não era minha, era dele. Então nós íamos para aquele ponto de pregação, chegávamos lá, e era interessante, quando o pastor Sebastião da Mata começava a pregar, Lívia começava a falar. Mas ela falava, ninguém entendia nada. O pastor Sebastião falava assim, deixa ela falar, não tem problema. Lívia pode falar, mas ninguém. E aí ela começava a falar e assim começava. E era uma bênção. Estou tentando abrir aqui, não estou conseguindo. Espera aí um pouquinho. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Aqui, pronto. Queridos, hoje eu quero trazer para os irmãos, a mensagem está hoje em 2 Reis 2, no capítulo 7, de 4 a 9. Eu escolhi na nova versão transformadora, NVT. NVT. Diz assim a palavra do Senhor: morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento lá. Mas sair e nos render ao exército sírio, se eles nos deixarem viver, melhor. Mas se nos matarem, de qualquer forma, teríamos morrido. Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia ninguém lá. Pois o Senhor havia feito o exército sírio ouvir o ruído de carros de guerra, e o galope de cavalos, e os sons de um grande exército que se aproximava. Disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou mercenários, hititas e egípcios para nos atacarem. Por isso fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e tudo mais, e correram para salvar a vida. Quando
os leprosos, estamos falando de leprosos, quando os leprosos chegaram às extremidades do acampamento, foram de uma tenda a outra, comendo e bebendo. Pegaram a prata, o ouro e as roupas que encontraram e esconderam tudo. Por fim, disseram aos outros: isto não está certo. Este é um dia de boas notícias e não contamos a ninguém. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Venham, vamos voltar e dar as notícias no palácio. Amém? Senhor, que a Tua palavra encontre morada no coração de cada um de nós. Nos abençoe em nome e por amor de Jesus. Queridos, essa passagem fala acerca de 4 leprosos. 4 leprosos que estavam à frente da cidade de Samaria. E a cidade de Samaria, segundo aqui, relata para a gente, segundo a Reis, ela estava sitiada, ela foi sitiada. O que é sitiada? Ela foi rodeada pelo exército inimigo, o exército da capital do Reino Norte, liderado pelo Ben-Hadad. O que ele fez? Ele rodeou Samaria. Era assim que ele fazia. O que eles faziam? Ele rodeava a cidade, impedia deles saírem ou entrarem. Então eles não podiam mais sair. E com isso, eles não podiam sair para comprar nada, para buscar nada. Eles tinham que viver do que eles tinham ali dentro. Então o que aconteceu? Eles consumiam o que eles tinham. E o que acontecia? Foi acabando. Tudo foi acabando. Foi havendo escassez. Essa era a estratégia de guerra que eles faziam. Então o povo ia morrendo lentamente. A fome e o desespero era o que acontecia no povo de Samaria naquela época e naquele tempo. E para que vocês tenham uma ideia, queridos, do que acontecia nesse tempo, nesse cerco, a cabeça de jumento para o povo de Israel era considerada imunda. Era imundo. Eles estavam vendendo, a palavra de Deus diz, a 80 pratas. A 80 pratas, que nos dias de hoje seria 5 a 6 mil reais. A Bíblia também narra para a gente, no capítulo 6, que era tamanha fome que eles estavam passando, que o rei estava passeando, ele estava passando pelos muros de Samaria. Ele ouviu uma mulher gritando e chamando por ele: rei, meu rei, por favor, me ajude. E o rei foi chegar perto dela e perguntou: o que está acontecendo? E ela disse: eu fiz um trato com esta mulher. Nós fizemos um trato ontem. E eu falei: nós tratamos o seguinte: hoje nós vamos comer o meu filho, nós vamos assar e cozinhar o meu filho. E amanhã nós vamos assar e comer o seu. Eu assei e nós comemos o meu filho, só que hoje de manhã ela escondeu o filho dela. Diga para ela, para que ela coloque o filho dela para que a gente coma. E a palavra de Deus diz que ele ficou desesperado e rasgou as roupas. Para que os irmãos tenham ideia do que estava acontecendo dentro de Samaria. E é aqui que a gente vai começar a falar, queridos. E o título da minha mensagem é o seguinte: a coragem, queridos, de dar o primeiro passo. É aqui que a gente vai falar sobre os 4 leprosos. Eles estavam à beira da entrada da cidade. E eles disseram o seguinte: nós estamos aqui. Se a gente entrar dentro da cidade, a gente vai morrer. Não tem nada lá, não tem comida. Se a gente ficar parado aqui, nós vamos morrer do mesmo jeito. Se a gente for encontrar o exército inimigo, a gente tem uma chance. Ou eles podem nos matar, ou a gente vai se render e eles vão poupar a gente. Vamos lá? E os 4 decidiram: vamos lá. E foi exatamente isso
que trouxe a bênção para o povo de Israel. Foi esse passo que esses improváveis deram. E nós vamos exatamente caminhar por aqui, queridos, no passo de fé que os improváveis deram, os 4 leprosos. Não podemos permanecer, queridos, paralisados no meio da dificuldade. Os 4 leprosos, eles perceberam uma verdade importante: permanecer significava morrer. E eles não queriam morrer. A história dos 4 leprosos nos diz o seguinte: a gente não pode parar. E muitas vezes, queridos, nós travamos diante da dificuldade. Quando a gente se vê diante de uma dificuldade, diante de um diagnóstico de doença, diante de um problema familiar, nós paramos, nós travamos. Muitas vezes nós paramos por causa do medo. Porém, queridos, muitas vezes, inclusive isso é muito falado, que Satanás sabe o que a gente fala. Ele, aliás, sabe o que a gente pensa. Satanás não sabe o que a gente pensa. Ele não tem poder para isso. Satanás observa comportamentos. E ele observa o que trava a gente. O que nós temos medo. Ele observa. A palavra de Deus diz que ele fica como um leão ao derredor, não é isso? Então ele observa isso. Ele sabe o que pode nos paralisar. Ele sabe disso. Então, o Senhor nos convida ao quê? A ir avante. E eu quero falar uma peculiaridade, queridos. Uma peculiaridade dos 4 leprosos. A palavra de Deus, os estudiosos nos dizem o seguinte: os leprosos, naquela época, eles pouco saíam de casa. Eles não podiam transitar. Quando eles saíam, eles botavam um pano, um saco que eles usavam, e eles colocavam sinos grudados na roupa deles para fazer barulhos, sinos. E quando eles saíam nas ruas, eles tinham que sacudir os sinos e gritar: eu sou leproso, está passando um leproso. Eles precisavam dizer, gritar em alta voz que eles eram leprosos, que eles eram imundos. Que eles eram segregados, que eles eram separados, para que as pessoas saíssem de perto mesmo. E queridos, que coisa maravilhosa, foram esses segregados, foram esses que ninguém podia estar perto e não queria estar perto, que o Senhor usou para levar as boas novas, para levar a notícia maravilhosa ao povo de Israel que estava lá, fechado e sitiado, sem poder sair, dizendo onde havia comida, onde havia bebida. Foram eles. Glória a Deus por isso. Deus usa os improváveis para revelar seu poder e seu propósito. Deus usa, queridos, os rejeitados. E o Senhor nos ensina, queridos, que nós devemos recomeçar. Muitas vezes eu recebo, vocês sabem que eu trabalho Celebrando a Recuperação há 8 anos. Eu recebo pessoas presencialmente e online. E as pessoas chegam com um peso de rejeição, um peso de culpa, de se sentirem menor. Porque muitas vezes eles cresceram ouvindo que não eram nada, ouvindo que não iam chegar a lugar nenhum. E muitas vezes a gente cresce ouvindo esse tipo de palavra que nos deixa, que nos faz sentir menor. Você não é nada, você não vai chegar a lugar nenhum. Quem você pensa que é? É aí, queridos, que entra o nosso Deus. O Senhor nos dá identidade. E eu louvo ao meu Deus porque o Senhor vê improváveis. Na Bíblia, queridos, está recheado de
pessoas improváveis, pessoas que ninguém olharia e que o Senhor usa para fazer maravilhas. Louvado seja Deus. E hoje em dia não é diferente, queridos. O Senhor continua usando improváveis para abençoar pessoas. E Ele usa a mim e usa você. Porque, louvado seja Deus, eu sou uma improvável. Eu sou. E eu quero dizer para vocês que o Senhor quer usar cada um de nós. Sabe o que nós precisamos fazer? É só dar o primeiro passo. É sair do lugar que a gente está. É não acreditar no que o diabo diz para a gente. Você não adianta. Você não nasceu para isso. Não adianta tentar fazer porque você não vai conseguir. Você não faz nada direito. Ou então lançar para a gente o pecado que a gente cometeu lá atrás. O diabo é perito nisso. É lançar sobre nós o que a gente fez no passado, a escolha errada que a gente fez, o passo errado que a gente deu. Ele adora. Diabo significa acusador. Ele adora fazer isso. Não dê ouvido. Não dê ouvido. Vamos dar o passo. Vamos dar o passo porque o Senhor tem planos maravilhosos a nosso respeito. Amém, queridos? Deus transforma escassez em provisão. Quando os leprosos chegaram ao acampamento, encontraram tudo vazio. Queridos, nosso Deus é maravilhoso. Ele é muito criativo. Ele fez todo o exército ouvir ruídos, sons de cavalaria, de exércitos. Ele fez eles ouvirem que estava se aproximando o exército, com carros e cavaleiros. Não havia nada. Só o nosso Deus, só o nosso Deus. Eu já ouvi que o nosso Deus tem um senso de humor incrível. E é, gente, e é. Vocês imaginem quantos guerreiros correndo, batendo em retirada, sem ter nada atrás deles, e eles indo embora, largando tudo, toda a riqueza, tudo sem levar nada. Nada. Deixaram tudo ali. E aí chegando os leprosos, pronto para levantar a mão. Vamos chegar já devagarzinho, qualquer coisa já levanta a mão para não morrer. Olharam para o lado, olharam para o outro, foram nas tendas, não encontraram nada, encontraram fartura. Muita comida, muita bebida, ouro, prata, roupas. Queridos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que não deixa faltar. E aí você pode dizer para mim assim, Giane, graças a Deus, na minha casa não falta o mantimento. Graças a Deus. E é graças a Deus mesmo. Mas, queridos, hoje em dia, no lar, nos nossos lares, né? O que tem faltado? Tem faltado comunicação, tem faltado apoio emocional, tem faltado convívio, tem faltado harmonia, entrosamento, comunicação entre os filhos. É isso que tem faltado. Entrosamento. Às vezes parece que a gente não está falando a mesma língua e mora todo mundo junto. Às vezes, dentro da mesma família, parece que a gente está tão distante. E às vezes a gente coloca isso, mas hoje em dia é desse jeito mesmo. Não tem que ser. Não tem que ser. O Senhor nos convida a dar esse passo e dizer para Ele assim, Senhor, eu quero de volta a minha família. Senhor, una minha família novamente. Senhor, eu quero de volta todos os meus filhos perto de mim. Senhor, eu tenho um filho que não fala com o irmão. Eu tenho um irmão que não fala com o outro. Eu tenho um filho que é magoado com o pai. Eu tenho um filho que está magoado comigo. E é esse passo
que eu preciso dar. Eu não tenho que me conformar com isso. Vocês entendem que a gente tem se conformado? Ah, realmente, vamos deixar aqui com o tempo. Não, não tem esse tempo, não. Eu preciso me colocar diante de Deus, tenho que dizer assim, Senhor, tenha misericórdia. Una minha família. Senhor, eu quero minha família de volta. Senhor, desata todos os nós, todas as coisas difíceis. Tudo que o diabo fez dentro do meu lar, Senhor, retira tudo em nome de Jesus. Eu quero a minha família de volta. Senhor, traga paz para dentro do meu lar. Queridos, isso depende de nós. É esse passo que o Senhor quer que nós demos diante dEle. Porque muitas vezes, queridos, nós queremos ser abençoados por Deus. Só que a gente quer sentado na nossa tranquilidade. Eu venho à igreja domingo de manhã, eu venho à igreja domingo à noite, o Senhor sabe todas as coisas. Ele sabe. Só que eu não quero pagar um preço. Eu não quero pagar o preço de me submeter a Ele. De me colocar diante dEle e falar, Senhor, eu me coloco diante do Senhor por causa da minha família. Eu me coloco diante do Senhor por causa do meu casamento. Eu me coloco diante do Senhor por causa da enfermidade que há dentro do meu lar. E o Senhor nos convida a dar esse passo, de se colocar diante dEle. A bênção não pode ser escondida. Não fazemos bem, e este dia é de boas novas. Os 4 leprosos comeram, beberam, se fartaram, esconderam coisas para eles, vestes, comida, esconderam tudo. Depois eles pararam e falaram assim, nós não estamos fazendo certo. Nós não podemos guardar tudo isso e não falar nada. Nós temos nosso povo que está lá, perecendo, passando necessidade. Não podemos fazer isso. Nós precisamos ir lá e levar as boas novas. E assim eles fizeram. E através desses 4 improváveis, esses 4 segregados, esses 4 que ninguém queria perto. A gente consegue imaginar? Chegando esses 4, balançando sininhos diante do rei. Queridos, só Deus faz isso. Só Deus faz isso. Balançando sininhos. Imagine a pele de leprosos. Imagine o odor de leprosos. Chegando diante do rei e falando o que eles iam encontrar e onde encontrar. Comida, bebida, ouro, prata. Querido, só o nosso Deus para fazer isso, para inverter valores, só o nosso Deus. E queridos, a bênção de Deus, ficou claro aqui, que não era só para eles. Queridos, quem recebe as boas novas, precisa anunciar. E o Evangelho de Jesus deve ser da mesma forma. Queridos, muitas vezes nós recebemos bênçãos do Senhor e ficamos só para nós. Observa que a gente não costuma falar, mas eu não estou falando de bênçãos tipo assim, você orou a Deus e você comprou um carro novo. Não estou falando isso, porque essas coisas não é bom a gente falar, porque as pessoas podem pensar de outra forma, né? Você vai falar, não, comprei um carro zero. Não precisa. Eu estou falando de bênçãos intangíveis. Estou falando de bênçãos intangíveis. Estou falando quando Deus restaura a fé, quando Deus traz para dentro do lar a paz que reina dentro do lar, quando Deus traz algo para dentro da sua casa, da sua família, quando Deus cura você. São essas coisas que você tem que falar. Hoje eu estava com o Marcelo. Marcelo está aí hoje? Não. Marcelo foi meu aluno até hoje, dentro da classe dos novos, da classe de batismo, e domingo que vem ele já vai estar em outra classe. E aí ele falou para mim, ele falou assim, Giane, onde eu estou com os meus amigos, eu falo o que Deus tem feito na minha vida.
Eu não fico pregando o que eles têm que aceitar, mas eu falo o que Deus tem feito para mim. E é isso que nós temos que falar. Queridos, nós não podemos guardar o que Deus tem feito na nossa vida. Nós precisamos falar as boas novas. Esse é o passo que eu preciso fazer também. Eu preciso dizer o que Deus tem feito. E Ele tem feito isso todos os dias, gente. Ah, Jane, entendi. Então, a próxima vez que Deus fizer algo assim miraculoso, eu vou dizer, não. Queridos, você levantou. Você veio hoje para a igreja, que coisa maravilhosa. Você louvou a Deus, você agradeceu a Deus. Fale, compartilhe. Fale para o seu vizinho, fale para alguém do teu trabalho. Olha, na minha igreja foi maravilhoso domingo agora. Foi tão bom, foi bênção na minha vida. Queridos, fale do que Deus tem feito na sua vida. Não guarde para você. Leve as boas novas para as outras pessoas. Porque através da gente, através de nós que somos improváveis, as pessoas serão abençoadas. Amém, queridos? Que nós possamos refletir sobre isso, queridos. Nós somos improváveis, mas o Senhor está pronto para nos usar e através de nós abençoar pessoas e nos abençoar também. Que nós possamos ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.